Bom dia, pessoal. Eu vou iniciar a aula de hoje falando da crise de 1929, que é um assunto novo, por isso eu precisei de explicar aqui para vocês. Lembrando que esse tema foi tirado dos trilhos de aprendizagem, né, que é o conteúdo base para as aulas EAD, que é o que a gente está trabalhando no Classroom, lá no aplicativo, né, do Google Sala de Aulas. Então, o vídeo não pode ser muito longo, porque tem um limite aqui no celular, e aí eu vou tentar fazer um apanhado geral para vocês entenderem, beleza? Então vamos lá. A crise de 1929, ela aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1929 e ela vai ter grandes impactos, né, na história contemporânea, né, do mundo contemporâneo. Por quê? Porque os Estados Unidos já eram um país rico nessa época, o capitalismo norte-americano já tinha se fortalecido muito nesse período, e um dos motivos que levou esse fortalecimento do capitalismo norte-americano foi a Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos se envolveu, mas não teve seu território destruído, visto que a guerra aconteceu no campo europeu, lá na Europa. Os Estados Unidos estão aqui na América, então o território dos Estados Unidos não foi comprometido. As fábricas, as indústrias, tudo mais que tem nos Estados Unidos não foi comprometido, porque a guerra desenrolou mesmo lá na Europa. Então, os norte-americanos, estadunidenses, vendiam, né, para os continentes europeus, e isso vai gerar uma superprodução. Então, só para vocês entenderem rapidamente aqui, a crise 29 ela tem as causas, as etapas, as consequências e a solução. Como que eles saíram da crise, visto que eles ainda são ricos, certo? Então, vamos para as causas, vou ampliar e vou direcionar para as causas. Bora lá. Causas. Então, o que levou a causa, né, da crise? O que levou a crise, a causa? Superprodução. Ou seja, eles produziam demais, então a relação de objetos produzidos e gente para comprar diminuiu muito. Então, assim, tinha muita coisa produzida e pouco mercado consumidor. E isso gerou a falta de vendas desses produtos e automaticamente gera uma crise econômica. Especulação financeira. Então, quando se produz dinheiro, né, quando uma indústria existe, ela vende as suas ações no mercado financeiro, que é a bolsa de valores, onde tem essas transações econômicas. E quando a especulação financeira começa a ficar muito grande, ou seja, vender muito, e o retorno diminui, né, bem a grosso modo é isso, a especulação financeira começa a gerar um déficit. E aí a Bolsa de Nova York não aguenta e quebra. É o crash da Bolsa de Nova York, que aconteceu por volta de entre setembro e outubro de 1929, que é quando a Bolsa de Valores entra em queda. Ou seja, ela para de dar lucro. E aí a queda da Bolsa de Valores de Nova York afeta o mundo todo. Surgimento de empresas. Então, começa a surgir várias empresas, né, para tentar sanar essa questão da falência. Começa a surgir empresas, tipo empresa fantasma, para essa especulação financeira aqui. Isso só vai agravar mais a crise. Liberalismo econômico é o governo não interferindo na economia. Então, o governo não tenta, logo de cara, tentar sanar esse problema, investir, aumentar o emprego para conseguir voltar a circular dinheiro no mercado. Então, como o governo não interfere, acaba que a crise só tende a aumentar. Então, o mercado se autorregula, o governo não interfere. Uma crise agrícola, né? Crise de produção agrícola também, aquela mesma história de produção, e concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Isso gera um grande problema, a gente já viu isso em várias outras situações. Poucos ricos e muitos pobres, crise econômica. Aí, Então, aí, nesse caso, a gente vai ver quais foram as etapas dessa crise. Então, tudo aquilo aconteceu e quais foram as etapas dessa crise. Uma desvalorização das empresas, ou seja, as empresas começam a perder o seu valor. Elas não têm mais aquele valor de compra e venda, né, lá no mercado financeiro das bolsas de valores. Então, elas começam a ser desvalorizadas e isso aumenta a crise. Grande oferta de ação na bolsa de valores. Então, as empresas começam a vender. Então, imagine assim, eu sou dona de uma empresa e ela está em crise. Então, eu quero dividir esses custos da empresa. Então, eu começo a vender as ações dessa empresa. E aí, as pessoas começam,
né? Se fosse no mercado normal, as pessoas comprariam e virariam meu sócio. No caso da desvalorização da empresa, ninguém compra e isso vai gerando ainda mais crise. Então, grande oferta de ações da Bolsa de Valores. Muita oferta, muita coisa sendo vendida para ninguém comprar, quebra da Bolsa de Valores. Ok? A Bolsa de Valores não aguenta essa especulação toda e não tem dinheiro circulando, então ela quebra, ou seja, ela entra em crise, em déficit, perde dinheiro. E essa crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, que era um problema local, se torna um problema mundial. Aqui eu vou fazer um parênteses para explicar um pouquinho como que isso aqui afeta o Brasil. Por exemplo, nessa época o Brasil, ele vive, né, da venda de café. É a nossa principal base econômica, aquilo que mantinha os barões de café, daquela política do café com leite que a gente já trabalhou. Então, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra, e eles são os nossos maiores compradores, né, externos de café, automaticamente a economia do Brasil também quebra. Porque se o nosso maior produto vendido é o café e o nosso maior comprador não compra mais, automaticamente a crise norte-americana, lá estadunidense, afeta o Brasil também. Então a crise que era dos Estados Unidos se torna uma crise mundial, afeta o planeta inteiro. Consequências dessa crise: aumento do nacionalismo, ou seja, aumento da supervalorização das coisas nacionais. Os países começam a perceber que é necessário investir na sua própria indústria, no seu próprio meio econômico e parar de depender tanto da economia externa. Isso é um fortalecimento do nacionalismo. Só que esse nacionalismo, que pode ser visto como algo bom em alguns aspectos, gerou problemas, que foi a ascensão dos regimes totalitários, as famosas ditaduras conhecidos como fascismo e nazismo. O fascismo italiano, com Mussolini, o nazismo do Hitler, e esses nacionalismo, fortalecimento desses estados totalitários na Alemanha, na Itália, na Espanha, né, que também tinha lá o Franco, que é um ditador também desse modelo fascista, vai ter como consequência a Segunda Guerra Mundial, que isso vai ser tópicos de outro momento, tá bom? Aí eu trabalho depois. O aumento do desemprego, então, quanto mais crise econômica existe, menos empregado há. Para vocês entenderem isso, eu tenho esse esqueminha aqui, ó, que é muito simples de entender. Eu já falei disso quando eu falei de Revolução Industrial, que é assim, é um ciclo vicioso, uma coisa desencadeia e leva a outra. Desemprego. Com as empresas falindo, aumenta o desemprego. Aumentando o desemprego, diminui o poder de compra das pessoas. A pessoa não tem dinheiro para comprar. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar, diminui a procura. Se diminui a procura, diminui a produção. Se diminui a produção, empresas entram em falência. Se as empresas entram em falência, outras pessoas se tornam desempregadas. E isso só vai circulando. Quanto mais gente desempregado, menos poder de compra, menos procura, diminui a produção, empresas entram em falência, desemprego e é ciclo vicioso. Mas, entenderam isso? Vamos voltar para aquilo. Aí, as consequências é isso, aumento das falências e desempregos. Então, os bancos entram em falência. Então, os grandes capitalistas dessa época, que são os donos dos bancos, os banqueiros, eles também entram em falência, não é só pequenas empresas. Então, por isso que é uma crise muito séria econômica, né? E afeta o mundo todo. E aí, qual a solução? O que os Estados Unidos, né, o presidente dos Estados Unidos, resolveu fazer para conseguir sair dessa crise? Ele criou um novo modelo, New Deal, que é um modelo que agora, ao contrário do que acontecia antes, o Estado vai passar a interferir na economia. Então vai acontecer uma intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado vai criar obras públicas, acreditem. O Estado começa a criar construções de prédios, estradas, enfim, todas as obras públicas possíveis para contratar mão de obra. Essas mão de obras para essas obras públicas vai favorecer o quê? O surgimento de pessoas trabalhando, acaba com esse desemprego. O único meio de sair da crise é acabar com o desemprego. Então, acaba com o desemprego que a economia volta a girar e o governo tem que se meter nisso.
criando obras públicas para poder arrumar emprego para as pessoas. Vai ter que dar seguridade social, que é tipo seguro-desemprego e salário mínimo, para as pessoas terem uma mínima garantia para sobreviver, e financiamento agrícola. Então, eles vão ter que começar a investir na agricultura